A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Chegamos hoje na lição número 10, onde nós vamos compreender sobre o poder e os reinos desse mundo. E é claro que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você nesse segundo trimestre da CPAD. Vai ser muito importante a gente entender isso hoje juntos. Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender sobre a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui na classe dos jovens. O poder e os reinos desse mundo. Que reinos são esses? O reino do maligno, que domina esse mundo, a filosofia dessa época, e o reino de Deus. O nosso foco vai ser trabalhar isso aqui, tá? Lembrando a você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter um prazer em te receber por aqui, eu fico muito feliz em te receber. Eu quero agradecer você que faz questão de deixar aí o seu comentário. Muito obrigado pelo seu carinho, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. É claro que você iniciando a sua lição, é importante você iniciar apresentando o texto bíblico da lição. Não se esqueça de fazer isso. Observe que a sua lição hoje tem dois objetivos específicos, não foge do assunto. Você vai apresentar esses dois reinos e observe que a sua lição possui 2 pontos. Apresente o tema, ponto a ponto da lição, e eu acredito que Deus vai te usar em nome de Jesus na Escola Bíblica Dominical. Então vamos? O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na EBD. O poder que impera no mundo. Esse poder que impera no mundo é uma filosofia do maligno. É uma filosofia que não agrada a Deus. Vamos entender um pouco mais sobre isso na nossa aula de hoje. O poder do Império Romano no primeiro século. Para a gente entender um pouco mais sobre esse poder que domina esse mundo, a gente precisa compreender um pouco mais do contexto histórico. Por exemplo, no contexto bíblico, qual era o império que dominava naquela época? O Império Romano. É claro que o Império Romano ele oprimia as pessoas no primeiro século. É interessante que quando você observa alguns argumentos históricos, você vai perceber que o Império Romano dominava na agricultura, dominava também na cultura, dominava as pessoas em si. Dominava de que maneira? Por questões de taxas e tributos, por questões também de opressão pelo poderio militar. Esse Império Romano também possuía uma questão terrível, a prostituição, promiscuidade. Isso era comum naqueles dias. É interessante que quando você analisa, por exemplo, o próprio contexto da carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, a carta de Romanos, Paulo faz questão de dizer sobre alguns absurdos que aconteciam no meio desse império, como por exemplo, homens e mulheres tendo relações sexuais de forma que não era natural. O homossexualismo, a promiscuidade, a prostituição, as pessoas eram abrasadas ao ponto de se entregarem também à bebedice, ao ponto de adorarem tudo que era apresentado para elas. A filosofia dessa época é uma filosofia pagã. Quando você observa a Igreja de Cristo sendo Igreja de Cristo naquela época, você percebe que essa igreja é uma igreja vitoriosa. Quando você lê o texto, por exemplo, de Apocalipse, quando Cristo manda João escrever as cartas às igrejas, uma dessas igrejas estava plantada em uma cidade de tributação romana, ao ponto de Cristo falar através de João que a igreja foi estabelecida onde tinha o trono de Satanás. Essa ideia aqui já dá para se entender que essa corrupção, essa questão de depravação pecaminosa era comum naqueles dias. E onde a igreja prevalece, ela é levantada por Deus exatamente em locais assim. Quando você observa o contexto da igreja de Corinto, Paulo ele escolhe aquela igreja por um objetivo missionário. Na realidade, ele estabelece aquela igreja ali na cidade de Corinto por um objetivo missionário, razão social.
Por exemplo, na cidade de Corinto era muito comum você encontrar as prostitutas pagãs do templo da deusa Afrodite. Paulo chega lá e estabelece o evangelho. Era comum você encontrar em Corinto, naquela cidade que estava também sendo corrompida pelas ideias e filosofias pagãs, as pessoas se entregando também ao homossexualismo, monumento construído ao deus Baco. Paulo chega lá e estabelece o evangelho. Por que ele estabelece o evangelho em uma cidade corrupta, em uma cidade que está indo decadente, sendo oprimida pelo pecado, escravizada pelo pecado? Porque ele acredita que o evangelho transforma. Ele acreditava, e isso nós precisamos entender, o evangelho ainda transforma. Hoje em dia não é diferente. Nós vivemos em uma situação em que as faculdades perseguem, em grande parte, com a sua filosofia, o evangelho. Você percebe que hoje em dia você encontra pessoas que não creem mais em Deus, são amantes de si mesmo. Você percebe que hoje em dia você encontra pessoas que abraçam a corrupção. E onde a igreja precisa se destacar? Exatamente como o baluarte de Deus, como o templo do Senhor, como igreja santa, lavada e remida, onde o cristão precisa se destacar no meio dessa situação corrupta, no meio dos dias em que nós estamos vivendo. É o exemplo da garça. A garça tem a habilidade de caminhar sobre a lama, mas não se suja. Ela tem a habilidade de caminhar sobre essa questão terrível e não se suja. O cristão precisa ter esse exemplo, precisa ter a habilidade de caminhar nesse mundo que é mau, corrupto, e um mundo que está caminhando para a destruição, mas permanecendo limpo, santo e agradando a Deus. Vamos avançar um pouco mais, compreendendo sobre esse contexto aqui. Você percebe que os romanos dominavam a agricultura, dominavam a cultura, dominavam a filosofia daquela época. O segundo subtópico trata sobre outro argumento que nós precisamos compreender para apresentar em sala de aula aqui. O poder e os reinos desse mundo e a glória deles na tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 11. A tentação de Jesus, tanto em Mateus 4 como em Lucas 4, narram a atividade dos poderes desse reino mau. O que o reino mau e corrupto oferece? O que o reino mau e corrupto dessa vida oferece para as pessoas? A gente vai perceber isso aqui agora. Quando você analisa a tentação de Jesus, especialmente a terceira, que é apresentada por Satanás a Jesus, Satanás oferece o reino desse mundo. O reino desse mundo tem muito a oferecer, mas tudo é corruptível, tudo é depravado, tudo se acaba. O inimigo ele oferece, mas ele toma. E é exatamente isso que a gente precisa compreender aqui. Cristo é tentado por Satanás e Satanás apresenta o poder desse mundo, o reino desse mundo para Cristo. E o que é que Cristo faz? Rejeita. O que nós, como cristãos, devemos aprender com a tentação de Jesus? Rejeitarmos as bandejas, as ciladas. O mundo oferece a prostituição, o mundo oferece a riqueza fácil, o mundo oferece a corrupção, o mundo oferece a mentira, o mundo oferece a alegria por meio das drogas. E é interessante que tudo isso vem vestido de algo agradável, disfarçado. Mas nós precisamos compreender que isso é real e nos afasta da presença de Deus. Cristo, então, rejeita na tentação. E como ele rejeita? Cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Como o jovem cristão precisa rejeitar esse mundo? Cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. E onde o jovem cristão vai ser cheio da palavra de Deus? Na escola bíblica dominical, no culto de ensino, em um curso de teologia. É importante que nós nos preparemos para o objetivo da palavra, para a apresentação da palavra no coração das pessoas. O terceiro subtópico trata sobre a força manipuladora do poder maligno. Esse mundo oferece algo que é mal e ele é manipulado, sua força é terrível. Cristo vem libertar aqueles que estão escravizados do
poderio maligno, tanto do poderio romano, como também do poderio do pecado, sendo utilizado pelo próprio Satanás. Cristo traz essa libertação. A verdadeira libertação está em Cristo. A verdadeira libertação é a partir da salvação em Jesus. Por exemplo, o jovem cristão, ele entende muito bem que em Jesus ele é liberto. Liberto da prostituição, liberto da promiscuidade, liberto das drogas, liberto daquilo que é corruptível, a corrupção. A libertação se traz em Jesus. John Stott, comentando o comentário de Romanos, daquela carta, isso é importante a gente ler. Se você tiver oportunidade, leia o texto de Romanos que John Stott escreveu. Tem uma passagem lá que eu achei muito interessante analisando aquele texto. O homem precisa compreender que ninguém nasce livre. Ninguém nesse mundo nasceu livre. Nós só nos tornamos livres desse mundo, da filosofia dessa época, quando temos um encontro com Cristo. Cristo é quem nos liberta. Cristo é que nos transforma. A verdadeira alegria desse mundo não é manipulada. A verdadeira alegria do reino de Deus, ela é verdadeira para o nosso coração. Nós não precisamos abraçar esse mundo manipulado pelo maligno, mas precisamos abraçar o reino de Deus que Cristo nos oferece através da sua libertação no Calvário. É importante você ler o texto bíblico para os seus alunos. Lucas capítulo 19, versículo 10. Faça essa leitura em sala de aula e você vai perceber que vai te ajudar muito para a glória de Deus. Deus acima de todo e qualquer poder. Esse é o segundo ponto. Deus é a primícia da nossa adoração. Em Deus nós temos a verdadeira libertação. Vamos compreender isso em alguns subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento. O poder de Pôncio Pilatos, a quem Jesus foi entregue para ser condenado, julgado. Pôncio Pilatos, ele é nomeado para ser um dos procuradores responsáveis pela Judeia. Quando analisamos o texto de Lucas capítulo 13 e também Lucas capítulo 19, nós entendemos que quem era responsável por impor a ordem na Judeia era Pôncio Pilatos. É interessante que Pilatos ele exerce um papel fundamental em questão do julgamento de Jesus terreno aqui. Pilatos ele oferece esse julgamento, na realidade ele exerce esse julgamento porque ele tem esse poderio estabelecido pelos romanos. Mas na visão do reino de Deus, quem era mais poderoso era Jesus que estava ali. Cristo escolheu ser julgado por Pilatos para tomar o nosso lugar, para ser a oferta de sacrifício no nosso lugar. Pilatos, ele exerce esse poderio de julgamento pelos judeus. É claro que esse julgamento que ele exerce é dado pelos romanos, ele é um procurador romano. E é interessante que a partir da decisão de Pilatos que Cristo é crucificado. Porém, na ótica divina da salvação, tudo já era plano de Deus. Deus já estava estabelecendo o seu reino. O sacrifício de Cristo era importante. E é interessante a gente compreender isso aqui. O homem tem o seu poder limitado. O homem tem o seu poder traçado. Deus é o Senhor. Deus é aquele que coordena tudo. E era projeto de Deus Cristo ser julgado e condenado. O poder religioso e político contra Jesus. Os judeus perseguiram a Jesus. Quem são esses? São aqueles que são os saduceus, fariseus, que perseguiram o mestre em Jerusalém para levá-lo à crucificação. O poder religioso daquela época, dos tempos bíblicos, levou Jesus à condenação, ao ponto de levar Cristo para ser julgado no Sinédrio, ao ponto de levar Cristo à crucificação. O poder religioso sendo oferecido pelos fariseus e saduceus era um poder opressor. E aqui a gente precisa entender algo. Às vezes, a religião oprime. Às vezes, a religiosidade escraviza e deixa as pessoas cegas. Os fariseus e saduceus não estavam enxergando que aquele era o Messias, que Jesus era o Messias. A verdadeira libertação vem em Cristo. Em Cristo nós compreendemos qual é o verdadeiro poder. A religiosidade é boa,
mas ela te conduz a Deus, ela não te afasta. Porém, quando exageramos na mesma, nós nos afastamos da presença de Deus. Perceba que a própria Bíblia faz questão de dizer que foi os fariseus e os saduceus que estavam arquitetando a morte de Cristo, estavam arquitetando o plano para a retirada da vida do Senhor. Esse mundo é levado para a condenação, esse mundo é levado para o prejuízo, para o inferno. Mas a verdadeira libertação está em Cristo, nosso Senhor e Salvador. É claro que tudo isso é projeto de Deus, plano de Deus e faz parte do reino. E o terceiro subtópico trata sobre algo aqui que estamos explicando para você, o contraste entre a realeza de Jesus e o poder desse mundo. Cristo é rei, ele já tem o seu reino estabelecido, ele é Senhor. O poder desse mundo passa, impérios caem, reis são destituídos, mas o reinado de Cristo permanece para sempre. Você percebe na própria narrativa bíblica que Pôncio Pilatos planejava libertar Jesus. Pôncio Pilatos julga Jesus. Pôncio Pilatos tem essa participação. Mas Cristo é rei, ele é Senhor. Ele continua no plano e no projeto de Deus. Ele continua no plano da realeza divina. Há uma diferença entre o reinado de Cristo e o reinado romano. O reinado romano oprime, mas o reinado de Cristo liberta. Cristo passa pela opressão para libertar-nos do sistema de sacrifício. Cristo passa por esse momento. Cristo, ele é humilhado, ele é açoitado, ele é levado ao Calvário para poder trazer a maior libertação, a implantação do seu reino nesse mundo. O quarto e último subtópico trata sobre o seguinte argumento para a gente poder finalizar nossa lição de hoje em sala de aula. Pilatos fica inseguro diante da afirmação da divindade de Jesus. Cristo afirma a Pilatos que ele é rei. Cristo afirma a Pilatos que ele é Senhor. Cristo afirma que ele é poderoso. O seu reino é magnífico. Pôncio Pilatos fica ansioso para ter uma conversa com Jesus. Cristo então declara que ele é essa verdade. Cristo então declara que ele é Senhor. O seu reinado é magnífico. Os judeus e religiosos perseguem Jesus por causa da sua popularidade. Está aqui a diferença entre reino do mundo e reino de Deus. O reino de Deus é estabelecido por Deus, não é apalpável pelas mãos humanas, mas é estabelecido pelo próprio Senhor. Cristo, ele é Senhor. Cristo, ele estabelece esse reino. Cristo estabelece essa libertação. O mundo conduz o homem para a condenação, mas Cristo nos conduz para a libertação eterna. Em Cristo nós somos libertos. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Estou passando aqui para deixar um aviso todo especial para você. Está chegando aí o terceiro congresso da EBD aqui em Vitória da Conquista. Vai ser uma bênção. Sabe quem vai estar ministrando nesse congresso? O nosso querido pastor Janiel Lopes, pastor César Moisés, comentaristas da CPAD, Nadiele Macieira, da cidade de Camaçari, e o nosso querido pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Vai acontecer dos dias 19 a 21 de julho. Anota aí, gente, e vem. Olha, você pode fazer a sua inscrição, um investimento muito pequeno, apenas R$30. O link eu vou deixar aí no nosso vídeo para você ter acesso e poder chamar todo mundo e participar desse grande trabalho. O nosso endereço fica na Avenida Ilhéus, bairro Brasil, 2353, em Vitória da Conquista. Vai ser um prazer te receber aqui, em nome de Jesus. Terceiro congresso da EBD em Vitória da Conquista. O ensino que transforma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus.